Oiê, seja muito bem-vinda, Maitê, para o podcast que eu adoro fazer, Strategist Revival, para relembrar também de ter momentos de revitalização como estrategista, não só voltando para esse mercado e tudo mais, mas também aprender mais sobre as habilidades e tudo mais que a gente pode ter. E aí compartilhar isso com, obviamente, quem assiste, mas com a comunidade de planners que assistir esse conteúdo. Obrigado demais por topar participar, vencedora do Aprendiz, Shark Tank, entre outras coisas. Muita habilidade que você tem. Obrigado, Maite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pois é, uma longa história aí, aprendiz especial, já empreendi, trabalho nos Estados Unidos. Hoje a gente vai ter muita história para contar. E eu vi no seu site, você deu várias entrevistas, em vários lugares, World Trade Center, aula com o Karnal. Seria legal escutar um pouco disso, desse teu histórico nesse aspecto. Sim, a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar, que eu falei, acho que a dica para fazer esse caminho é cair fora da estratégia, porque essa é uma visão que eu tenho, pelo menos, tá? A minha formação como publicitária que eu né, sou formada em comunicação social, tenho um mestrado em semiótica, pela PUC, mas sempre trabalhei como estrategista, menos no começo da minha carreira, quando eu era atendimento, e migrei depois. Mas eu sempre achei que faltava, principalmente no departamento de estratégia, um senso de realidade, assim, sabe? Principalmente com relação a coisas que vão além do mundo publicitário. Eu acho que quando a gente está falando de campanhas que ganharam Titanium, e um case, um rebranding, isso não, acho que todo estrategista mediano, pelo menos, está por dentro disso. Mas eu sentia que faltava, assim, um pouco de arcabouço para outras esferas, entende? Então, eu sempre fugi muito das rodinhas dos estrategistas e sempre fugi muito desse lugar de querer ter todas as respostas, de achar que é o departamento mais inteligente da agência, é, principalmente porque eu queria uma formação que fosse mais acadêmica. E quando você está dentro da academia, você descobre que você não sabe nada, entendeu? E eu via muito estrategista, tipo, vomitando dado, informação absoluta. Eu falava, gente, se as pessoas não se questionam, as pessoas não acham que tem alguma coisa errada nisso daí, e no universo acadêmico, você tem que colocar à prova todo o seu conhecimento o tempo inteiro, seja para defender sua tese de mestrado, seja para poder sustentar o que você está dizendo, você tem que ter uma fonte, uma referência bibliográfica. E isso sempre me incomodou muito, assim. Então, acho que eu sou estrategista, né, de formação, mas eu nunca olhei para esse cargo de uma forma que me definisse, sabe? Ou com um sentimento de classe, de pertencimento, como se isso me separasse do resto dos outros profissionais de comunicação. Acho que principalmente porque eu via em alguns profissionais, não todos, esse senso de eu sei de tudo. Menos nos profissionais com quem eu trabalhei no meu início de carreira, que foram, assim, as pessoas que me formaram e que eu tenho muito orgulho. Meu primeiro chefe no planejamento foi o Felipe Simi, que hoje fundou a Soco, vendeu para a Droga5. Eu tive a honra dele ser o meu primeiro chefe em planejamento na época, na New Content, que depois virou Accenture, por anos, e ele é uma pessoa extremamente inteligente e que eu pude beber dessa fonte, e foi meu primeiro chefe no planejamento quando eu migrei da área de atendimento para planning, foi uma pessoa que acreditou em mim, que me trouxe para essa área, quando eu era muito nova ainda. Mas tirando ele, depois quando eu fui trabalhar em outros departamentos de agência,
que a New Content ela era mais focada em conteúdo, então a gente não fazia muita campanha 360. Mas quando eu fui, por exemplo, para outras, que era bem o pão com manteiga, eu, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos mesmo, eu falava, cara, eles estão tirando dado da internet, jogando tipo assim, construindo uma narrativa que, especialmente eu que estudo semiótica e persuasão, se você espremer esses 10 slides, não sobra nada. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, eu acho que eu sou estrategista, me identifico como tal, mas eu nunca fiquei fechada nesse mundo, sabe? Eu fui trocar com professores, tipo Karnal, eu fui empreender, tive startup, agora eu tenho minha própria consultoria. Então, eu sempre estava rodeada de founder, de empreendedor, e eu ia ler, e eu via podcast que não tinha nada a ver com comunicação necessariamente. Eu acho que isso faz um profissional de estratégia muito mais completo e capaz e vai dar subsídios para ele agir como um estrategista, para além de, sabe, colocar o óculos e escrever uns textão no LinkedIn, assim. Eu não sei se mudou também, porque faz tempo que eu não trabalho no Brasil, né? Desde 2016 foi minha última experiência em agência no Brasil. Eu faço uns freelas aqui e ali com a agência brasileira para projetos específicos, quando me contratam como consultora, mas aí eu não tenho essa relação tão direta. O mercado mudou muito, eu estou falando das minhas impressões de 2016, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu atuo desde 2019 e estou nessa área, eu sentia que nas agências em que eu trabalhei, pelo menos, o estrategista ele é muito mais orientado para business strategy do que brand and comms strategy. E isso requer do estrategista um conhecimento mínimo de negócios, que ele leia o quarter da empresa, se ela for listada, que ele entenda não só da categoria ou do mercado, mas que ele entenda de movimentos de comportamento que estão acontecendo em outros mercados que estão influenciando, né, o que está acontecendo. Então, por ter muito também essa mudança nos últimos anos de CMO para Chief Growth Officer, Chief Revenue Officer, onde muitas empresas, especialmente as de tecnologia e startup, falaram, meu, a gente não quer necessariamente um departamento de marketing, a gente quer um departamento de growth. Eu sinto que lá é um pouquinho mais orientado para business strategy. E também é um movimento que eu não acho que seja só de lá, deve estar acontecendo aqui no Brasil também. Muita consolidação do mercado de agência sendo comprado por consultoria. E aí você tem essa consultorização do mercado, que, né, tipo, Accenture comprando todo mundo, McKinsey. Então, o trabalho da agência, ele fica um pouco mais orientado para business, porque tá virando uma consultoria, né? As agências estão sendo compradas pelas consultorias. Então, para mim é um pouco difícil de dizer se é um retrato do mercado de lá ou se é um movimento que acontece Brasil e Estados Unidos. Mas pelo que eu entendo, essas consolidações estão acontecendo tanto no Brasil quanto lá, né? Então, eu imagino que cada vez mais os estrategistas devam estar um pouquinho mais orientados a negócios e não só brand e comunicação. Não sei, eu sinto que aquela era que eu vivi de tipo, vamos justificar tudo com awareness, que vai dar certo, não cola mais, assim, sabe? Ou aqueles neologismos que a gente inventava, tipo, para ficar uns slides bonitos, assim, junto uma palavra na outra. Prosumer, sabe? Eu acho que não cola mais. Não sei. Para mim Olha, não cola, pelo eu menos. não lembro de eu ter feito isso, não, antes da América. Nossa, eu fiz muito isso. Inventa a palavra, pega relatório da WGSN.
vivemos na era, sabe, do matemarketing. Bom, é que eu trabalhei com uma galera que gostava de fazer isso também, então às vezes você acaba incorporando, né? Legal de ouvir teu ponto de vista, que eu não pensava nisso. É claro que o business e tudo mais, eu pensava do branding ser uma parte disso, né, da construção do negócio, de gerar resultado e tudo mais. E acho que o planejamento, as pessoas têm que chegar na definição do problema, né? O cliente passa lá o briefing para a agência, tem que primeiro ter certeza da definição do problema e tudo mais, mas talvez nisso que você falou, olhar para o negócio, para a definição do problema antes de começar a pensar na comunicação, né? Então, alguém falou, esqueci, mais de uma pessoa falaram aqui nesses papos que a principal característica do planner que vê é a curiosidade, tem que ser muito curioso para isso, para não se dar como, isso eu sei, mas sim curiosidade, para confirmar e olhar e tudo mais. E o que que você acha que é a principal característica que um planner deveria ter nesse sentido, para conectar o business com comunicação, como você falou? Acho que assim, né, não sendo redundante, mas sim, curiosidade absolutamente, porque senão você não dig deeper, né? Você vai parar na superfície de tudo que você está entregando, especialmente no dia a dia da agência. O estrategista, muitas vezes, o que ele vai fazer é um creative brief, ele vai chegar e vai briefar a criação, né? Então, assim, ele vai apresentar para o cliente, ele vai fazer a narrativa e tudo mais, mas ele tem que entender que o trampo dele, ele está a serviço da criação. Pelo menos é a forma como eu vejo. Se você é uma agência criativa, entende? Você não. Se não, você é só uma consultoria. Senão, o cliente não paga o asset, não paga o criativo. Ele te contrata pela sua é, consultoria, né, como um todo. Então, eu vejo para mim, a principal característica para um estrategista, para além de curiosidade, obviamente, eu creio que é uma pessoa que tem que ter um repertório muito vasto. E quando eu falo de repertório vasto, assim, para mim é uma pessoa que tem que ler Carta Capital e Brasil Paralelo, entendeu? É uma pessoa que tem que ler o plano de governo da Kamala Harris e do Trump. É uma pessoa que não pode se deixar contaminar com os vieses cognitivos que ela tem, porque se ela fizer isso, ela vai, de alguma forma, contaminar a ideia estratégica, o insight, o problema, a forma como ela vê o mundo. Então, eu penso que tem que ser alguém que tenha capacidade de navegar em diversas esferas, consumir diferentes pontos de vista, para que ela consiga ao máximo é, olhar com um olhar fresco para poder fazer as perguntas certas, para poder shape o problema certo, para poder questionar quais são as premissas que esse cliente tem ou que a criação tem, para poder entender o bigger picture daquilo que está acontecendo, que está gerando aquele problema de comunicação. Mas eu penso que se não for uma pessoa que tem o dedo no pulso da cultura, ela não vai conseguir fazer isso. Então, se ela só consome os mesmos veículos, se ela só ouve os mesmos podcasts, se ela só tá lá vendo o archive, vendo o novo branding que a Jaguar fez, conversando com outros publicitários, saindo com outros publicitários, ela já não tem condição, na minha opinião, de ser um bom estrategista. Ela vai ser um estrategista médio, mas ela não vai ser outstanding. Porque para você ser um bom estrategista, é, você precisa ter um repertório, uma visão de mundo que vai muito além da comunicação, entendeu? Você tem que ler livro de sociologia, você tem que assistir cinema indie, você tem que ir no CTN, no Centro de Tradições Nordestinas, e passar um dia lá, sabe assim? Tipo, não tô nem falando de coisa cool, hype, erudita, tô falando de você ter uma vivência mesmo que vai além ali do Pinheiros, da Vila Madalena, e eu acho também
que um bom estrategista ele tem que ser um pouquinho de copywriter, mas essa é a minha visão, tá? Eu já vi um trabalho maravilhoso virar meh, porque o briefing foi mal escrito, o insight foi mal escrito, o problema foi escrito de uma forma chata na hora de passar para a criação, sabe? Então, eu penso que também a gente deveria, como estrategista, olhar para como a gente escreve o que a gente faz. Então, sei lá, ai, é, a forma como você vai escrever esse insight, a forma como você vai. Da mesma forma que quando o estrategista ele é bom de copy, não estou falando que ele tem que ser copywriter, mas ele tem que ter uma noção de copy. Eu já vi o insight virar tagline, às vezes, de tão bem feito que é. Então, eu acho que também a forma como a gente fala o que a gente fala, externaliza o que a gente acredita, ela também impacta muito. Isso foi uma escola que eu tive principalmente na TBWA. A gente tinha workshop lá para como escrever insight para criação, como escrever o problema para criação. Então a gente tinha exemplos que era assim, um problema triste e um problema bom, né? A gente nunca podia escrever um problema triste. Então, sei lá, eu lembro que IMAX era um cliente, aí tinha assim, um problema triste, a gente precisa crescer brand love para IMAX, que é de cinema. Isso já era um problema triste, não era o tipo de coisa que a gente podia escrever. Um problema bom era as pessoas se importam mais com os filmes do que assisti-los numa experiência IMAX. Como que a gente pode colocar a mesma vontade de assistir um filme, mas de assistir esse filme numa experiência IMAX? Então, a forma como você falava, é, esse craft das palavras, foi algo que, por exemplo, enquanto eu estava no Brasil, eu não via muito, mas lá tinha esse excesso de. Lá porque eu estou gravando no Brasil agora, mas nos Estados Unidos, esse excesso de preocupação com as palavras em si. Então, tinha outros exemplos que eles davam pra gente que era assim: as palavras podem ser mais impactantes do que a violência em si. A caneta é mais importante do que a espada. Eles sempre te forçavam, né, a escrever um insight com drama, com surpresa. Então tinha sempre um processo e um método mesmo para você reorganizar a forma de pensar, de articular, de escrever. E eu acho que muitas vezes, quando você tem um estrategista que ele sabe fazer isso na hora de escrever o creative brief, cara, isso contagia a criação, isso permeia a forma como você vai vender o trabalho depois para o cliente, e isso acaba virando, às vezes, até o próprio tagline. Então, eu diria, então, que o bom estrategista, o curiosidade é o básico, mas ele tem que ter um bom repertório, e um repertório que vá além de comunicação, e ele tem que prezar muito pela forma como ele escreve, porque muitas vezes eu acho que isso é subestimado, e isso faz uma grande diferença, principalmente dos grandes estrategistas com quem eu já trabalhei, é o craft da palavra. E pensando no craft da palavra, às vezes até eu bato papo com o chat GPT, por exemplo, sabe? Para ver se o que Amo! era Gente, se já bom. sair do ar, meu cérebro derrete. Eu acho que é legal de conversar, sabe? Você tem retorno e tal, mas depende dos prompts também. E aí eu estava pensando que eu perguntei também sobre AI para planners. Como é que o AI não é que vai roubar o lugar, a posição do planner, mas como usar da melhor forma o AI para construir esses pontos que você falou, não só da narrativa, do texto e tudo mais, como copywriter, mas como é que a gente usa bem o AI para ajudar nesse progresso como estrategista. Eu amo as plataformas de AI, mas eu também sei que a gente está com os dias contados, né, Rafa? Assim, a gente tem o quê? Mais uns 5 anos de vida útil de publicitário, porque 6, 7, a gente vai virar tudo galinha, porque eles estão ficando muito bons. Então, tanto que em Cannes esse ano foi muito engraçado. As propagandas da Microsoft,
né? Porque sempre tem na Cosette ali na praia aquelas ativações, aqueles stands, né? E aí era muito engraçado. A campanha da Microsoft era AI nunca vai substituir a sua criatividade. Tipo assim, você via as marcas tentando assim, super, sabe? É, passar um pano. Eu uso principalmente para ver o que que é lugar comum. Então, por exemplo, se eu peço convenção de categoria para uma marca de alto de luxo, para o chat GPT, e as principais que ele me dá, eu já sei que aquilo ali é o que eu vou evitar. Porque aquilo ali tá tão óbvio que até o machine learning já consegue identificar. Mas para mim é ótimo porque é um starting point do que avoid. Algumas coisas eu borrow, eu pego emprestado. E com outras eu falo, deixa eu aprender mais. Então eu uso, e o meu prompt é avoid, borrow e learn. Então, para mim é como se fosse, sabe aquela pesquisa inicial que a gente pedia para estagiário, assim, tipo, faz um screening, um social listening e coloca num desk research as principais convenções da categoria e etc. Eu acho que o Chat GPT ele entra muito nesse lugar de tipo compilar e te dar um cheiro, porque também às vezes não é suficiente, né? Você precisa, obviamente, complementar. Mas, e aí, por exemplo, eu já fui até além. Por exemplo, eu já pedi para o chat escrever insight, creative insights, essas coisas. E aí, o que ele escreve, eu falo, nossa, isso daqui tá óbvio, então eu não posso fazer nada parecido com isso, entendeu? Então, eu uso muito para desk research e para principalmente me informar do que está muito batido e senso comum, porque se tem tantos data points a ponto da máquina já reconhecer, é porque é uma narrativa, é um POV que já está desgastado. Eu uso também para refinar o craft de texto. Se você coloca um prompt certo, vou dar um exemplo, tipo, eu adoro fazer esse. Eu escrevo lá o meu Creative Insight, e aí eu coloco, reescreva esse insight, me dá 5 opções diferentes, como se você fosse o professor Scott Galloway. E aí vem umas coisas super hum, savvy, assim, um pouquinho mais autorais. Aí eu peço, como se você fosse fulano, como se você fosse Beltrano. Eu tento dar um tom de autoralidade para ver o que que sai dali. E aí eu copio, pego uma parte de um, faço uma bricolagem com outro e escrevo um meu autoral, mas me serve muito de inspiração. E principalmente, cara, eu trabalho muito sozinha, né? Então, quando eu estava na Cubo e na Chiat, eu tinha time, tinha muita troca, mas hoje na minha consultoria sou eu e alguns freelas, então às vezes pode ser um grande aliado para você fazer esses brainstorming e, e, enfim, não depender 100%, eu acho, da plataforma, mas eu acredito que daqui a alguns anos, não muitos anos, não, vai completamente substituir o trabalho de um diretor de planejamento. E a gente faz o quê? Ai, bom, eu já comecei a escrever meus livros e dar palestra, né? Fazer meus cursos online, postar no Instagram. Eu já tô mirando ali, ó, um pé no bote, o outro saindo do Titanic, mas a música ainda tá tocando, ainda estão servindo buffet. Mas eu já vejo o iceberg ali de longe. Não, brincadeira à parte. Eu não acho que vai deixar de existir assim de uma hora para outra, mas que vai impactar muito na questão de quadro de funcionários, escopo de trabalho, vai. A última Eu, entrevista que eu fiz até foi com o Springboards, da Austrália, uhum. startup, que ele já está no Reino Unido, na Europa, na verdade, está por aí também, está por lá, nos Estados Unidos. E ainda não expandiram para os outros mercados, mas enfim, tem planos disso. Mas é um AI desenhado especificamente para criativos e estrategistas. Mas ele é desenhado para, não é de substituição, mas para a gente ter, sabe, a base, uma conversa e tudo mais. Então, por exemplo, quando você digita alguma coisa lá, você pede, ele vem com 2 caixinhas de insights ou mais, se você quiser. E aí ele te traz daquele ponto de vista, daquilo que você perguntou e tudo mais. Você vai Gente, adorei, vou baixar. Springboard? Springboard. Springboards É com o que você me S, mandou, não é? ponto AI.
mas tem que pagar, voltar e tudo mais. Mas eu achei bem interessante e o papo com eles foi ótimo também. Mas pensando um pouco nisso, né, de como que a gente usa como um companheiro, parceiro, nessa construção Ah, de... mas isso é mentira, você sabe, né? O que é É mentira? tudo mentira. É tudo mentira, porque agora a gente é amiguinho deles, depois... Não, de verdade, eu não tô falando assim que eu acredito que é revolução ciborgue, que a máquina vai tomar contra a gente, não é isso. Mas a gente está ensinando a máquina, certo? Cada vez que a gente coloca um prompt, cada vez que a gente usa, a gente está fazendo um machine learning e a gente está tornando essa capacidade cognitiva, vamos assim dizer, entre muitas aspas, do machine learning melhor. Dependendo do nível de entrega que for, porque, papo reto, eu já fiz estratégia que era feijão com arroz, e já fiz estratégia que era, meu, risoto de camarão, que, velho, dá trabalho, você precisa entender um macro contexto. Mas tem coisa que é tipo, sei lá, desodorante que agora em vez de 48 horas é 72 horas, entende? Muita, não tem muito suor de cérebro nesse sentido. Para essas coisas, eu acho que esses machine learning vão dar conta assim, ó, 10 de 10, 10 de 10. Nesses momentos eu fico pensando, quando o carro surgiu, se achavam que a gente não ia andar mais, quando o Google surgiu, se achavam que a gente não ia Não, pesquisar não, mais, porque é e agora o AI diferente. surge e acha que isso roubou o nosso lugar, mas acho que vai Não, lugar para eu não conversa. acho que vai substituir completamente. Eu acho que o nosso trabalho só não é tão importante. Eu acho que assim, se o que a gente. E não é nem só questão de não ser tão importante assim, no sentido de insubstituível. Sei lá, médicos, a- advogados, o data lake é muito grande, o pool de informações é muito grande. Então, de alguma forma, aquilo vai conseguir conectar e trazer data points que nós, por mais que a gente leia todos os livros e jornais e o que seja, humanamente falando, é impossível. Então, eu não acho que vai substituir a ponto de, assim, não passar na mão de um estrategista, de um ser humano. Eu acho que isso sempre vai ter. Até porque a máquina, ela não tem trauma, ela não sofre, ela não é humana, e a gente precisa de um layer de humanidade para conectar com outros seres humanos. São verdades humanas que a gente está trabalhando na propaganda, no fim das contas. Mas o grosso do dia a dia, eu acho que a máquina vai dar um pau na gente, simplesmente porque ela consegue conectar muito mais data points do que a gente consegue do alto da nossa capacidade cognitiva mesmo, sabe? E, no fim do dia, um bom estrategista também ele é um nexialista, né? Que tem que saber fazer todas essas conexões. Agora, a camada de humanidade e de sofrimento e de extrair essas verdades humanas, eu não acho que a máquina, pelo menos não ainda, talvez com computação quântica, não sei, consiga fazer. Mas eu não acho que também vai ser tão assim, somos seus amiguinhos, entendeu? Mas eu não sei, eu sou meio dark futurista. Eu sou, eu sou meio dark futurista. Para ver, eu tenho esperança. E sobre uma coisa que eu fiz muito na Meta quando eu estava lá foi de treinar as agências, falar mais sobre os impactos positivos da marca, tendo mais diversidade, equidade e inclusão na propaganda, quebrando os estereótipos e tudo mais. Ainda tem muita coisa para evoluir nesse aspecto, mas o que que você acha não só disso, que seria o S do ESG, mas pensando no environmental também, as marcas que trazem um pouco disso, tipo a Apple há um tempo atrás fez lá a Mãe Natureza como a gestora da marca, enfim, e o Natura tem muita coisa disso também com a natureza. Mas o que que você acha disso, assim, não só a diversidade, equidade e inclusão, mas esse ESG, principalmente o EUS, né, Environmental e Social, na comunicação de marca? Eu penso que tem duas frentes quando a gente pensa em ESG. Tem a comunicação de marca e tem o que a marca realmente faz. Nos Estados Unidos, eu vi muito CMO virar head de ESG ou de Purpose, que nem eles falam. A Chiat mesmo tinha Chief Purpose Officer, que era essa pessoa que trabalhava com os clientes na parte de propósito. E aí entra muito mais em governança, em cultura organizacional.
em práticas éticas e sustentáveis de cadeia de suprimento, né? Enfim, um monte de departamentos relacionados a isso. Ah, no último fórum de sustentabilidade que eu fui, que foi realizado com profissionais de marketing e da área de ESG, eu vi muito L'Oréal, Coca-Cola, me trazendo a galera do marketing para ESG, pela habilidade de saber comunicar o que é feito, porque muitas vezes a galera de ESG não tem essa eloquência da comunicação. Então, do ponto de vista de colocar para o mundo o que está sendo feito, eu ainda acredito que existe um pouco de, eu não vou dizer resistência, mas eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos, ESG não é uma pauta mais que você questiona, é uma pauta que você implementa. Você não tem esse momento mais de evangelização, de pregar, de falar por que é importante, porque já entenderam. Não vai fazer IPO na bolsa se não tiver mulher no board, isso é de governance. Não, o geração Z não vai comprar se você estiver fazendo embalagem de plástico, consumindo carbono loucamente, porque eles vão traquear a tua cadeia inteira de logística e de fulfillment. Então, aqui no Brasil, quando eu vejo alguns fóruns ou conversas, eu ainda percebo que ainda está naquela fase de pregação, de evangelismo, de conscientização do porquê é importante. E talvez, por o Brasil ser um país, né, com uma economia emergente, não é um país desenvolvido, parece um pouco de champagne problems. Tipo, mano, eu tô tentando fazer a conta fechar aqui de dentro né, da fabricação do produto, de viabilização disso no mercado, eu vou olhar para isso daí depois. Então, ainda não incorporou no design da estrutura. E eu acho que tem a ver com os desafios econômicos e sociais mesmo. Eu entendo que se continuar só debaixo da cadeira de marketing, uma hora cai, porque você precisa ter toda uma cultura organizacional, um fulfillment da operação. Você precisa ter uma empresa que vive o ESG na prática. E escolher muito também suas batalhas. A principal delas é como que você vai mensurar. Todos os projetos que eu já fiz de ESG, a gente barrava sempre nessa questão. Como que você mensura ROI em iniciativas de purpose? Você vai mensurar de que forma? Porque são vários critérios. Cada um tem um. A Deloitte tem um, a McKinsey tem outro, a ONU tem outra. Aí, se você vai para o lado de sustentabilidade, é muito mais crédito de carbono, cadeia de suprimento e logística. Aí, se você olha do ponto de vista de governança, trabalho, condições de trabalho, se é análogo à escravidão, se não é, práticas, né? Enfim, então, são tantos aspectos que eu penso que assim nós, como comunicadores, a gente consegue ir até a página 2. O Sim, negócio tem que vir redondo do ponto de vista de produto e de serviço. faz É, e aí parte. sim a gente consegue comunicar o que está sendo feito. De outra forma, a gente tem um certo nível de mãos atadas com relação a isso, né? Pelo Talk the menos. walk, né? Caminha e depois você conta. Bom demais. Ótimas reflexões aqui, minha amiga. Eu vou refletir mesmo. Depois desse nosso papo sobre muita coisa. Acho que a maior conexão foi essa última aqui, que eu espero que a gente tenha mais maturidade e tudo mais aqui no Brasil e no resto do planeta em relação a ESG, como você comentou, que já tem como nos Estados Unidos. Mas obrigado demais por topar participar deste podcast. E com seus, são 3 livros, se eu não me engano, com os seus livros, com os seus cursos e tudo mais. É um privilégio ter você aqui, Maite. Obrigado. Obrigada pelo convite. Desculpa se eu fui muito pessimista com relação a AI. Eu, eu só penso que a gente tem que ser sempre crítico e reflexivo com relação a principalmente a forma como as big techs apresentam suas próprias tecnologias, porque nós somos comunicadores e marqueteiros também, então a gente não pode simplesmente sair
acreditando em tudo que falam pra gente, sabe? Sempre ser crítico, sempre ser reflexivo. Acho que isso é um bom estrategista no fim do dia. A gente sempre, né, colocar a pulga atrás da orelha e enfim, mas eu sou uma pessoa otimista do fundo do coração. Vamos aproveitar enquanto eles ainda estão do nosso lado. Vamos lá, além de curioso crítico. Vamos adiante. É isso. Obrigado demais, Maite. Beijo grande. Obrigada. Valeu.